solenidade da Epifania do Senhor. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti, Ave Troiva ad altare Dei. Iudicame Deus, simpliciero de causa mea, vegete non sancta, ab omni iniquo et doloso, erue me. Remite lucem tuam et veritatem tuam. Ipsa mede duxer, preciat duxer, que monte sanctum tuum, et in tabernacula tua. Optavor te vinciter a Deus, Deus meus, quare precisais anima mea, et quare conturbas mea. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introibo ad altare Dei. Adiutorium nostrum, in nomine Domini. Confitio Deo omnipotenti, Beate Mariae, Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis vobis fratres, quia peccabilis cogitatione pervet opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Io prego la Beata Maria, Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptista, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnes sanctis et vos fratres, orare pro me ad Domino Deo nostro. Amém. Confite ao Deus onipotente, miseriato vesper, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perdonet vos et vitam aeternam. Indulgentia absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, privat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Deus que conversas, vivificabis nos. Sede nobis, Domini misericordiam tuam. Domine et salve ratione mea. Dominus vobiscum. Oremos. Ex adveni dominator Dominus, et regnum Emmanueus et potestas et imperium. Deus judicium tuum regis da, et justitiam tuam filio regis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et in semper et in saecula saeculorum. Amen. Ex adveni dominator Dominus, et regnum Emmanueus et potestas et imperium. Oremos. Deus, cui odierna die unigenitus tuus
effulgentibus stella dulce revelaste, concede propitius ut qui ante expide coniovimus, usque ad contemplandam specie tue certitudinis perducam. Per emblem Dominum nostrum, Iesu Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et reinat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Leitura do profeta Isaías. Levanta-te e enche-te de luz, Jerusalém, porque chegou a tua luz e a glória do Senhor nasceu sobre ti. As trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Sobre ti, porém, nascerá o Senhor e a sua glória será vista em ti. As nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor da tua aurora. Levanta os olhos à tua volta e repara. Todos estes se reuniram para virem até junto de ti. Teus filhos virão de longe e tuas filhas surgirão de todos os lados. Então verás e estarás na abundância. O teu coração espantar-se-á e ficará fora de si, quando se encaminharem para ti as riquezas do mar e o poder das nações vier ter contigo. Ver-te-ás inundada de uma multidão de camelos, de dromedários de Madiã e de Efa. Todos virão de Sabá, trazendo-te ouro e incenso, e publicando os louvores do Senhor. Omnes se saba veni, aulum petitus deferentes, que laudem Domino annunciantes. Surge et illuminare Jerusalem, via gloria Domini super te orta est. Alleluia, alleluia. Vidimus stella meius in oriente, e venibus cum muneribus adorare Domino. Alleluia. Vobiscum, sequência Sancti Evangelii segundo Mateus. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém de Judá, reinando o rei Herodes, eis que uns magos chegaram do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes perturbou-se e toda a cidade de Jerusalém com ele. Convocando por isso todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde devia nascer o Cristo. E eles disseram-lhe: em Belém de Judá, porque assim está escrito no profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és a mais pequena de entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que há de comandar Israel, meu povo. Então Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles cuidadosamente desde há quanto tempo lhes tinha aparecido a estrela. E enviou-os a Belém, dizendo: ide e informai-vos cuidadosamente do menino, e quando o encontrardes, comunicai-mo, a fim de que também eu vá adorar. E eles, tendo ouvido as palavras do rei, partiram. Mas eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando sobre o lugar onde estava o menino, parou. E ao verem novamente a estrela, ficaram possuídos de grandíssima alegria. E entrando na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe.
E prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo recebido aviso em sonho para não voltarem por Herodes, regressaram por outro caminho a seu país. Podem sentar, queridos, caríssimos irmãos. Hoje nós celebramos a festa do Santíssimo Nome de Jesus, domingo. Porém, por motivos pastorais, a igreja permite que se faça a solenidade da Epifania, uma vez que durante a semana é mais difícil os fiéis todos comparecerem para celebrar, então há esta mobilidade litúrgica. Epifania significa manifestação. Na verdade, antigamente não existia essa festa do dia 6 de janeiro, e no Oriente é outro dia. Existia a festa das Epifanias do Senhor, que se caracterizavam em 3 momentos: a adoração dos magos, o batismo de Jesus, onde há também uma manifestação da sua glória, e as bodas de Caná, onde Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Com o passar do tempo, a festa prevalece com o nome de Epifania, esta que nós celebramos como solenidade hoje, a chegada dos magos a Jerusalém depois do encontro com o nosso Senhor para o adorar. Aí Jesus manifesta a sua glória. Jesus é a luz que ilumina a todo homem que vem a este mundo. Quando ele foi apresentado no templo, o velho Simeão disse: esse menino é luz para iluminar as nações e glória de Israel, vosso povo. Diz isso a Deus. Por isso ele poderia morrer em paz, dormir em paz. Porque ele estava a luz para iluminar as nações e glória de Israel. Quando Jesus nasceu, os primeiros a contemplarem foram os israelitas, os judeus. Ele nasceu primeiro para os judeus. Era fruto de toda essa promessa do Pai, que quis reunir o seu povo, que estava disperso no mundo inteiro, começou formando o seu povo, dando para eles a revelação única, que é a revelação que nós temos lá, mosaica, patriarcal mosaica, e depois com Jesus Cristo. De modo que Jesus veio primeiro para os judeus. E os primeiros a receberem o anúncio foram os judeus. Para os judeus, Deus mandou os anjos, que anunciaram uma boa nova: ide a Belém, e lá encontrareis como sinal um menino envolto em panos numa manjedoura. Para os judeus era fácil essa revelação, porque conheciam o Antigo Testamento, estavam acostumados aos anjos, à doutrina dos anjos, e seria fácil, sobretudo, os mais simples. Porém, Jesus Cristo não nasceu apenas para os judeus. Ele é a luz do mundo. Quem o segue não anda em trevas, e o mundo jazia nas trevas. Ele veio, então, para todos os homens, e todos devem se prostrar diante dele e reconhecê-lo.
Para os homens, Deus moveu os astros e mandou o que São Mateus chama de estrela. Há uma discussão o que seria essa estrela. 3 hipóteses são colocadas. A primeira de que seria uma supernova estrela, é a teoria de Kepler. Outra que poderia ser um cometa. E outra poderia ser uma conjunção de 2 planetas. Não importa, o que importa é que esse sinal moveu as inteligências daqueles magos que eram sábios, conhecedores também das promessas e das escrituras, e a moção, quer dizer, da graça fez com que eles entendessem: nasceu o Rei dos Judeus, vamos adorá-lo. E como diz o Papa Bento XVI, em uma de suas homilias sobre Epifania, na verdade há um duplo movimento. Os magos vão ao encontro de Jesus, vão ao encontro do Rei dos Judeus para adorar, mas houve primeiro um movimento de Deus em direção aos homens, para chamá-los à fé. E esse duplo movimento acontece com cada um de nós e acontece com os homens do mundo inteiro. Deus dá a graça e faz um movimento em direção a eles. E é claro que é preciso que eles reajam e aceitem e se abram para a revelação. De modo que naqueles magos nós temos aí a representação de todos os não-judeus. Jesus é a luz de todos os homens, judeus e não-judeus. É a luz do mundo. E ele vai dizer isso de modo claro: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. Porque ele veio para nos dar a vida, e a vida da graça a todos nós. Isso nos leva a um compromisso muito grande. O primeiro de agradecimento a Deus por Deus ter nos dado essa luz, que nos foi trazida no batismo, quando fomos regenerados, ou seja, gerados de novo, gerados aí pela graça, porque nos tornamos filhos de Deus. Por outro lado, esse compromisso é um compromisso de amor, porque essa luz que é Cristo e que o Pai nos manda é, na verdade, o seu amor. O seu amor que se expressa em mandar o seu Filho para a nossa salvação. O grande ato de amor de Deus pela humanidade, que para nos salvar envia o seu Filho. Por isso, esse movimento de Deus para nós, nos dando a luz e nos dando esse amor, requer de nós o movimento de ir ao encontro dele e nesse encontro amá-lo. Por outro lado, os magos foram lá e, prostrando-se, o adoraram. E esse adorar aqui tem um sentido de adorar mesmo. Primeiro, de reconhecer nele o Supremo Senhor, o Rei das nações, de todo o universo. E vemos aí pelos presentes que foram dados, segundo a interpretação de Santo Agostinho, deu ouro porque ele é rei, deu incenso porque é Deus, e deu mirra porque é homem. Então, nesses 3 presentes, os santos padres reconhecem aí os 3 aspectos daquele menino: rei, Deus e homem. E por que deu a mirra? A mirra, que era um composto que se dava aos enfermos para aliviar as dores. Então, é homem e é homem de dor. Deus, rei e homem. Mas, como eu disse, Cristo veio para todos os homens. E é por isso que, antes de subir ao céu, ele nos dá um mandato missionário. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura.
Na tradução, digamos, ao pé da letra, literal, o correto é dizer: ide pelo mundo inteiro e fazei de todos discípulos meus, para que me sigam. Fazei de todos meus discípulos. Portanto, esse mandato missionário é para que todos sigam a Jesus, pois fora dele não há salvação. Ele nos revela o Pai e nos leva para o Pai. Não adianta querer outros caminhos para Deus, porque não existem. O caminho é Jesus, que é para todos os homens. Por isso o mandato missionário de ir ao mundo inteiro. E foi exatamente o que os apóstolos fizeram. Foram por toda parte pregando que Jesus Cristo é o Senhor. A primeira pregação de São Pedro diz: ele é aquele que Deus constituiu como o Senhor de todas as coisas. É claro que ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo, mas aí está falando como homem-Deus. O fato é que os apóstolos pregaram e pregaram muito. E pregaram quem? Pregaram Jesus como único. E como o caminho. Tanto que os primeiros cristãos, quando falavam de Cristo, usavam o termo caminho. Um perguntava para o outro: você já está no caminho? Já sou adepto do caminho, já sigo o caminho. Caminho aí era sinônimo de Jesus Cristo, porque é o caminho. Bento XVI faz uma comparação muito interessante em sua homilia de 2009, se não me engano, na festa da Epifania, em que ele pergunta quem são os magos de hoje. Os primeiros ele coloca em três categorias. Os primeiros magos são os governantes, que devem ser iluminados pela luz de Cristo, a razão iluminada pela fé, e olharem o ser humano não como apenas criaturas, no sentido biológico, mas olharem o ser humano como destinado ao transcendente, destinado a algo muito maior do que apenas comer, e beber e dormir. Então, que os governantes, como magos, busquem olhar o ser humano, pessoas destinadas a algo muito maior do que ele mesmo. E é lógico que busquem a Deus. Porque muitas vezes os governantes têm como meta fazer uma espécie de paraíso natural aqui na Terra. Não vão conseguir nunca, evidente, porque tem pecado, mas querem fazer uma espécie de se eu dei segurança, saúde, educação, comida, diversão, está tudo muito bem. Isso aqui basta. E nós vimos durante essa pandemia essa leitura até tendenciosa de, em nome da preservação da vida, prejudicou a própria vida. Em nome de uma suposta preservação da vida biológica, esqueceu-se que o homem não é um animal irracional. E que o homem, ele é imagem de Deus. E ele foi criado para algo muito maior, muito mais alto do que a vida aqui na Terra. Ele foi criado para o transcendente. Nem digo que... Não estou nem falando do ponto de vista religioso, católico, embora, claro que fora da igreja não há salvação. Eu estou falando, perdeu-se essa visão transcendental do homem. Então os homens colocam numa gaiola como pássaros presos, você vai ficar aí para ser protegido. Proteger o quê? A sua vida física. Mas acontece que o homem não é só a vida física.
O homem é um total, corpo e alma, dotado de inteligência e de vontade livre. E essa liberdade deve ser garantida para que o homem viva plenamente como ser humano. Mas dotado de inteligência para ser iluminada. E não para se implantar um sistema de terror para que, acuados como cachorrinhos, como pássaros, numa gaiola, os homens ficassem ali em nome de uma proteção que, na verdade, não existe. A proteção é algo muito maior. Independente de todo viés ideológico, que não importa aqui, pelo menos nesse momento, é preciso nós termos o cuidado de olharmos o homem como destinado à vida eterna. E ele precisa de Deus. Precisa, como diz o Papa, precisa de viver a fé em comunidade. A fé como igreja. Não se pode tratar os homens como se fossem uma boiada. Eles põem ali e está resolvido. Não é nesse sentido. Porque a vivência da fé, ela é algo tão inerente ao ser humano, na verdade, para se submeter a essa verdade, não deve se levar a Jesus Cristo. Senão é uma falsa ciência. Ela não pode ter de maneira nenhuma um viés ideológico de ser uma espécie de dogmatizadora que impõe. Por outro contrário, ela, como serva da verdade, deve buscar a verdade e submeter a essa verdade. E na medida em que nós conhecemos a verdade, também nos submetemos, que a verdade ela é uma espécie de senhora, porque ninguém pode escapar dela, ou é ou não é. O problema é que nós vivemos muito em fantasias. E todo pecado é sempre fruto de uma fantasia. Eu vivo fora da minha realidade. E qual é a minha realidade? Eu tenho que conhecer a mim mesmo. Porque a realidade é a verdade. E não partir para as fantasias que eu crio. E muitas vezes a própria ciência cria essas fantasias. E esse é o risco que o Papa coloca como um perigoso, para não se dogmatizar as coisas, mas para que se leve a Jesus Cristo. Pronto. E é só Ele que vai dar, que é essa luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Mas uma vez encontrando essa verdade, então todos nós devemos nos submeter, todos, para vivermos a realidade das coisas e não a fantasia. Então são os magos, os segundos magos. Depois ele coloca um terceiro grupo, aí já dele mesmo, que são os líderes religiosos do mundo inteiro. Porque hoje em dia se coloca em pé de igualdade Jesus Cristo com os outros líderes religiosos do mundo inteiro. Esse mês agora de janeiro, o apostolado da oração aqui no Brasil fez um cartaz horrível, porque nesse mês pede para os membros do apostolado da oração rezarem pelo diálogo interreligioso, que deve ser bem compreendido, mas a interpretação que se dá ali naquele cartaz é algo assim estapafúrdio e indescritível. Coloca-se Jesus sentado, como as pernas assim como um oriental, ao lado de um hinduísta, depois um budista, depois de outros líderes religiosos, e ali como se fosse uma mesa em que todos estivessem ali em pé de igualdade. Isso vai contra aquilo que a própria igreja define, porque Jesus é único, e é o único Salvador. Não existe salvação sem Ele, e a salvação vem por Ele e unicamente por Ele. Mas existe uma tese modernista que diz que a revelação de Deus ela foi diluída no mundo. Então Deus se revela em diversas partes, nas diversas linhas religiosas, e quando se junta tudo, se tem a revelação completa.
Então, um diálogo interreligioso mal compreendido, porque é claro, se eu vou evangelizar, eu tenho que ir lá primeiro, tenho que conversar, tenho que dialogar para depois mostrar a verdade. Mas não é isso que fazem como faziam os antigos missionários. Mas o que se quer hoje é exatamente que estejam todos iguais para que a gente se compreenda e veja o que Deus revelou na tua, eu digo que revelou na minha, e vamos juntar tudo. Isso é contra Jesus. A igreja já condenou essa tese, digamos. Condenou isso. Dominus Jesus tem a condenação, há condenação em alguns documentos da Congregação para a Doutrina da Fé, inclusive novos, exatamente contra essa doutrina que é errada. Porque Cristo veio para iluminar a todos. Não quer dizer que nas diversas culturas não tenham sementes do Evangelho. Já tem, foi lá, o Espírito Santo chega antes. Fruto de uma revelação primitiva, mas exatamente como preparação para a chegada do Evangelho. Não é que aquilo lá seja suficiente, esteja o correto. Está lá no meio da sujeira, no meio do erro. Pode-se encontrar uma semente aqui e acolá, e encontra-se. Quem estuda bem a história das missões, vê isso bem claro. Eu tive a graça de conhecer um pouco, porque eu fui do Instituto Missionário para trabalhar de gentes. Como faziam os missionários aqui no Brasil. Pegava um pouco da cultura brasileira, da índole do povo, etc. E a partir dali, dava o Evangelho. Mas não dizia que aquela religião era boa ou salvava. Trazia Jesus. Me lembro no tempo do seminário, o que nos escandalizava como alunos era o fato de, e muitos estavam vivos nos anos 70, final de 70, que nos escandalizavam, nos espantavam, eu sempre me questionava, e muitos bispos diziam assim com grande alegria que não tinham batizado ninguém, ou demoravam, protelavam o batismo. Nós trabalhávamos lá com os índios guaranis, lá naquela aldeia Guarani, lá no Paraguai, pelo menos havia seminaristas nossos, e nós também trabalhávamos, falavam que se arvoravam com alegria, não batizamos ninguém. Batizar era a última coisa e protelavam ao máximo. Quer dizer, vai batizar logo quando chega, mas falavam isso com grande. E aquilo escandalizava, meu Deus do céu. Se é para levar o evangelho, não entendia. Meninos novos, eu era menino novo, não entendia aquilo. Depois, vendo essa falsa ideia de diálogo, aí eu compreendi porque é preciso que ensine que eles sejam da sua cultura, tudo bem, a cultura tem que ser preservada, mas que a sua religião seja preservada e que ele fique muito bem lá e seja um bom pagão. Que é um absurdo. Então, os magos, que fala o Papa, são esses líderes religiosos que só vão encontrar a luz verdadeira em Jesus Cristo. E que tudo que eles sabem seja preparação para esse encontro com Cristo, para aderirem a Jesus. Fora dele não há salvação. Então hoje na festa da Epifania, Deus nos chama, a nós que somos cristãos, a sermos como esses magos. Esses magos que vão ao encontro de nosso Senhor, que se esforçam, que fazem todo o sacrifício, não medem esforços. Vocês aqui veem gente de longe para a missa, isso é muito bom, mostra esse esforço de ir ao encontro de nosso Senhor e oferecer seus presentes. Né? O ouro é sempre o símbolo da caridade, o incenso da oração e a mirra do sacrifício, unida ao sacrifício de Cristo. E que os três reis magos, Gaspar, Baltazar e Melquior, intercedam por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Credo in uno Deo, Padre onnipotente, fattore in cielo e in terra, visibile omnes invisibilio, et in unum Dominum Iesu Christo, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia secula, Deum de Deum, lume de lume, Deum Verbum de Deum Verbum, Trinitum Factum, consubstantiale in Patria, per cui omnia facta sunt, qui propter nos omnes, et propter nostra salute, et fede de celis, et incarnatus est, crucifix est pro nobis, in posse Pilatus passus, et sepultus est, et resurrecti tertia die secundus Scripturas, et ascendit in cielo, sed ad extra Patris, et fitur venturus est in gloria, iudicare vivos et mortos, inferno et infinis, et in Spiritus Sanctus, Dominum vivificantum, qui ex Padre Filioque procede, et cum Padre et Filio simul adoratum, cum glorificatum, qui locutus est per profetas, et una Santa Catholica, et Apostolica, et Ecclesia, confiteor no baptisma in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuarum, vita venturis seculi. Dominus vobiscum. Oremos. Per omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum, sursum corda, graças aganus Domino Deus nosso. Benedictus Deus est, ecce salutarius in sempre dubique gratias adere, Domini sancte Pater omnipotens eterno Deus, qui ec unigenitus sui in substantia nostra immortalitatis apparus, nova nos immortalitatis sui luce reparabit, et ide cum angelis et archangelis cum tronis et dominationibus, cumque homine militia celestis exercitus, himnum gloriae tue canimus in et fine dicentes. Sanctus,
Santo, Santo, Dominus Deus Sabaoth, Plenius in cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Nobis corpus peccatoribus.
per omnia saecula saeculorum. Oremos, fraterni salutare testimonici et divina institutione formati demus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenit regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini semper vobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pax. Domini. Domini. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi, Dominus Domini. Dominus. Pater Domini nostrum, Christus, Dominus tempora terra, et vita eterna.
Nesse primeiro domingo do ano, desejo a todos um santo e abençoado ano de 2021, sempre ano da graça de Deus, procurando cada vez mais buscar a santidade. O livro da Imitação de Cristo nos diz que se nós trabalharmos pela santidade e corrigirmos um defeito por ano, em breve nós seremos santos. Nós não somos santos porque não estamos corrigindo nenhum por ano. Então, vamos começar então a se conhecer, cada um se conheça, veja qual é o seu defeito dominante, comece a praticar a virtude oposta, atos de virtude, porque a virtude é sempre um ato, feito de atos, e a partir daí vamos nesse caminho da perfeição. Estamos mais próximos de Deus, cada vez mais próximos, né? No dia do juízo. Então vamos agradecer a Deus pelo ano que passou, pedir a graça de sermos fiéis nesse novo ano. Salve Maria!